o caso Daniel, para mim, ele é muito emblemático. Ele é muito emblemático porque ele teve uma virada na minha carreira. O que acontece? Até 2018, novembro de 2018, eu já era um repórter, né? Comecei lá em 2015, aí fiz boas coberturas ali com a Rede Massa. E comecei a fazer reportagens para o SBT Brasil, comecei a fazer várias reportagens de destaque. E foi bacana. Mas dentro do contexto do Tribuna da Massa, eu ainda era um repórter que, tipo assim, não era o principal repórter. Quando há a cobertura do caso Daniel, tem uma virada. E aí eu começo a ser a grande referência de reportagem dentro do Tribuna. E, entre outros tantos, cara, o Tribuna da Massa já teve grandes feras do jornalismo. Grandes. O Ricardo Vilches, o Jairo Nascimento, a Simone Munhoz, teve o João, enfim, teve vários caras assim que eram muito bons repórteres, né? A gente tinha uma fase muito boa, teve uma fase muito boa. Mas beleza, então eu tava ali na elite dos caras, tava entre os feras lá. E quando teve o caso Daniel, teve essa virada, eu me tornei o principal, talvez, repórter ali do Tribuna da Massa. E aí começa a mudar a coisa, porque daí eu fui chamado para fazer o Tribuna aos sábados, a folga do Passaia. Eu começo a aparecer como um possível substituto do Passaia. Até quando o Passaia pega uma gripe lá, eu tava de férias, cara. O Passaia pegou uma gripe. No meio das férias, me ligaram que eu tinha que voltar correndo pra cobrir o Passaia. Onde é que tu andava? Tava em Balneário. Na verdade, quando me ligaram, eu tava correndo na Brava de Itajaí ali. Tava fazendo um exercício, me ligaram. E aí foi, assim, a grande oportunidade, né? Porque daí eu comecei a apresentar nos dias de semana, daí. Aí já deu outra guinada. Falei, opa, a coisa tá fervendo agora, tá virando. Até que veio o convite para eu ir para São Paulo, que daí minha carreira mudou de vez, que foi em 2021, porque daí foi passando tempo, né? 2019 eu começo a ganhar essas oportunidades para apresentar, passa 2020, pandemia, 2021 eu recebo um convite. O chefe de São Paulo, né, editor-chefe de São Paulo, me liga, Rodrigo Hornhardt, estava tentando lembrar o nome dele. Ele me liga e fala assim, Lucas, ele já me conhecia, a gente já tinha fechado matéria juntos e tal, né, eu fechando pra rede. Lucas, cara, tô com uma vaga aqui, velho, preciso de você aqui em São Paulo. E, cara, pra quem trabalha com comunicação como repórter, é tudo que você quer, meu. Você quer ir pra São Paulo, que é o grande centro, né? Aí, beleza. Falei, nossa, Rodrigo, você tá doido, cara? Será que não tem como? Eu já era casado. Tem empresa aqui, como eu disse, eu tenho uma rede de farmácia de manipulação aqui com a minha mãe. A minha esposa tem uma bakery aqui, né? Tem uma padaria artesanal. Casa, já tudo, né? Estrutura toda pronta aqui. Como é que eu vou para São Paulo, cara? Mas, por outro lado, era tudo que eu sonhava, era ir para São Paulo. Aí fiquei naquela. Rodrigo, me dá uns dias só para eu responder e tal. Ele, não, beleza, toma aí uma semana, pensa bem, quero você aqui com a gente. Ele falou de grana e condições. Falou, não. Tava legal pra ti? Pô, tava legal, ia aumentar bem e tal, a coisa ia melhorar bastante. Apartamentinho. Exatamente, não, ia ficar mais legal, assim. Massa. Claro, São Paulo é mais caro, né? Mas, assim, ia dar um up na vida. Beleza. Não tanto, mas ia dar um up na grana, assim. Aí, beleza. Fiquei pensando, pô, será que vou, será que não vou? Cara, de novo, mais uma decisão solitária na minha vida. Só que dessa vez minha esposa foi muito sábia. Ela falou assim pra mim, Lucas, eu não quero te atrapalhar nessa decisão. Você sabe que eu te amo, o que eu mais quero é você aqui do meu lado. Mas eu não quero te atrapalhar nessa decisão porque pode ter propósito aí pra você. Então, decida. De resto, cara, falei com todo mundo.
Todo mundo falou, você tá louco, mais uma vez. Você tá ficando louco, cara. Não vai, velho. Você tem a tua vida toda aqui, empresa e tal. Como é que você vai pra lá, vai ficar sozinho em São Paulo? São Paulo é uma loucura. Daí eu falei, eu falava assim, mas não é, cara. Eu preciso, vai ser bom pra carreira e tal. Pode abrir novas portas. E eu pensava. Beleza. Até que num dia, eu conversei com a Doris Beraldo. Ela era fonoaudióloga ali na TV e uma mulher muito sábia ali na Rede Massa. Ela falou, Lucas, faz um quadro com 4 partes. Você vai analisar os pontos positivos e os negativos de ficar e os pontos positivos e os negativos de ir a São Paulo. Ok? Com eles você vai ver quais têm mais pontos positivos, quais têm mais pontos negativos, você vai tomar a tua decisão. Beleza, Doris, obrigado. Fiz lá. Pontos positivos de ir, pontos negativos de ir. Pontos positivos de ficar, pontos negativos de ficar. Cara, era nítido, assim, colocando naquela balança, tinha família, empresa, as coisas pesavam mais para ficar aqui em Curitiba. Pesavam muito mais. E aí, naquela noite, eu decidi. Eu falei, não vou para São Paulo. Não vou. Irmão, o que aconteceu depois é um milagre na minha vida. Porque eu fui tomar banho. E eu tava com um nó na garganta, assim, cara. Eu sentia que algo tava errado. Eu tinha decidido que eu não ia. Mas eu sentia que algo Você tinha ligado errado. lá? Não tinha informado, eu ia informar no outro dia. Que eu não iria. Tá. Aí, mas com um nó na garganta. E daí eu comecei a orar, assim, sabe? Você pedir pra Deus, cara. Deus, tô aqui, tô angustiado, tira esse sentimento de mim, já decidi que eu não vou e tal. Eu vou abrir um testemunho muito particular. Eu ouvi que eu tinha que ir. Eu ouvi assim, ó, vai. Só isso. Foi o vento. Parecia ser o vento falando pra mim. Vai. Naquele momento, eu tinha certeza que era a decisão correta aí. Naquele momento eu decidi que eu tinha que ir. Saiu uma mochila das minhas costas, porque eu tava com aquele nó na garganta. Saiu uma mochila das minhas costas. Saí do banho louco, assim, falei, Maureen. Peguei ela, olhei no rosto dela, assim. Eu amo muito minha esposa, ela é uma mulher muito sábia. Olhei no rosto dela e falei, eu preciso ir. Eu tenho que ir. Na hora ela entendeu. O que estava acontecendo. Decidi ir e quando é com Deus, cara, as coisas dão certo, velho. Dão muito certo. Porque eu decidi ir e fiquei exatamente o tempo correto que eu precisava para acontecer tudo que aconteceu aqui em Curitiba depois. Quanto tempo foi? 3 meses. 3 meses cravado. 3 meses. O que aconteceu? Eu fui para São Paulo, comecei minha cobertura lá em São Paulo. Logo que eu comecei, eu já me destaquei, assim, o Marcão do Povo, que era o apresentador, ele me chamava Lucas Rocha, grande fenômeno, esse é o fenômeno, ele me chamava de fenômeno. A gente deixou pifado, né? É.